Muito bem, vamos lá. Meus amigos, nós vamos aqui hoje então iniciar a nossa revista espírita. Aqui esse tema da revista espírita do mês de janeiro de 1861. E nós teríamos aqui, nós fizemos os boletins da sociedade e depois nós estudamos a publicação, o lançamento do Livro dos Médiuns. Os dois próximos artigos, a Bibliografia Católica contra o Espiritismo e Cartas sobre a Incredulidade, na sua primeira parte, são dois temas que são muito específicos para a época de Kardec. Ele debatia aqui, na verdade ele rebatia esse trabalho trabalho feito pela Igreja Católica, falando sobre o Espiritismo, atacando o Espiritismo, o trabalho desenvolvido através da mediunidade, e depois aqui nessa carta sobre a incredulidade de um leitor que acabou se aproximando do Espiritismo, mostrando inicialmente toda a dificuldade que ele tinha para compreender o mundo espiritual. São dois temas bastante extensos, são dois temas que acabam sendo até um pouco cansativos, porque Kardec procurava tratar desse assunto que era muito atual para a sua época, mas que para nós não tem muita relevância para os estudos doutrinários que nós estamos desenvolvendo. Então, para evitar que nós tenhamos aqui 2 ou 3 dias, até mais do que isso, porque nós temos aqui um texto com 11 páginas, depois nós temos um outro texto com 9 páginas, estendendo, se arrastando aqui com esse tema, a gente vai então saltar, passando aqui para o Espírito Batedor de Albi, que é o tema aqui que mais interessa para nós, e depois em seguida vem aqui os ensinos espontâneos dos espíritos. Então Kardec ele trazia na Revista Espírita temas da sua atualidade, e naquela época os ataques ao espiritismo aconteciam, e ele então utilizava a revista para fazer a refutação de tudo aquilo que era apresentado contra a doutrina, que hoje para nós é uma realidade completamente diferente, então não temos a necessidade de nos prendermos nesse assunto, a não ser por uma questão de interesse histórico. Então, para isso, cada um depois pode, de acordo com o interesse, fazer a leitura, conhecer um pouco como eram as coisas naquela época. Mas a gente parte, então, aqui para a página número 46, o Batedor de Albi, que é o tema do nosso, que é um tema mais ligado ao nosso interesse, aliás, um tema muito interessante, que vale a pena aqui para nós ficarmos bastante atentos. Ô Brás, segura aí, meu filho. Está escorregando toda hora. Vamos lá então. O Espírito Batedor do Albi. Bom dia, Fabi. Diz assim então o texto para nós. Um dos nossos assinantes transmite-nos detalhes muito interessantes sobre manifestações que ocorreram e ainda ocorrem numa localidade do departamento de Albi, cujo nome silenciaremos, mesmo considerando que a pessoa em cuja casa se dão esses fenômenos não se preocupa absolutamente em ser assaltada pela visita de numerosos curiosos e, apesar dessas manifestações barulhentas, já lhe terem produzido vários dissabores. Aliás, nosso correspondente relata como testemunha ocular e nós o conhecemos bastante para saber que ele é digno de confiança. Extraímos as passagens mais interessantes de seu relato. Então, nós tivemos até, bom dia Sandra, nós tivemos até aqui no Brasil, se não me engano em Santa Catarina, ou no interior do Rio Grande do Sul, uma jovem, uma adolescente, que ela produzia esses fenômenos. A gente se lembra disso, já foi conversado, passou na televisão, reportagens foram feitas, e era então, foi estudada por espíritas e foi estudada por parapsicólogos, em que ela era considerada ali o epicentro daqueles fenômenos, produzindo ali a parte de telecinesia, a movimentação de objetos, aquele colchão, aquela imagem que era bastante clássica, aquele colchão que ficava chacoalhando e tudo mais, e além da própria psicopirogenia também, onde nós tivemos aquele fogo espontâneo pegando no colchão, pegando na cortina, e aí até isso, Brás, algumas imagens foram registradas de pessoas jogando pedras para poder simular o lançamento daqueles objetos.
Mas enfim, nós tivemos então, e vimos, né, inclusive essa jovem já desencarnou, mas a gente viu ali, né, a grande movimentação que teve, né, da imprensa, da comunidade, né, que acabava se distanciando deles por causa de medo e tudo mais, né? Então nós presenciamos aqui na atualidade uma situação que a gente poderia colocar como semelhante, né, em termos pelo menos, né, na parte exterior dos fenômenos que chamavam a atenção, e aqui nós vimos Kardec trazendo a mesma preocupação das pessoas não popularizarem, ou pelo menos não divulgarem esse tipo de situação, para não provocar os constrangimentos para aquela família. Mas vamos lá então, Kardec coloca aqui que esse relato foi recebido de uma pessoa conhecida, digna de confiança, né? Então alguém que não vai fazer ali simplesmente um sensacionalismo, mas trazer ele com o objetivo de instrução. Bom, ele faz aqui uma referência logo no começo do espírito de Bergsaben. Nós chegamos a estudar naquela região da Alemanha, onde nós tínhamos ali, né, uma menina, apesar de que nós temos aqui revistas traduzidas que falam de um menino, mas era uma menina que provocava aquele fenômeno de batida na parede, de arranhões, movimentação da cama, que quando ela estava num estado de transe mediúnico, ou melhor, de desdobramento, né, de dupla vista, ela falava com mais sabedoria, né? Então Kardec tirou ali vários ensinamentos, né, trouxe para nós vários ensinamentos a partir daquele evento, né, que foi no ano de 1859, se eu não me engano, inclusive tendo ali dois artigos, né, que foram publicados sobre Bergsaben. Mas eu só estou comentando aqui porque ele vai fazer uma referência para a gente já compreender do que ele trata. Mas vamos lá, o relato diz o seguinte. Bom dia, André. Sim, né, Braz? Naquela época, né, assim como hoje ainda continua acontecendo tudo isso, não somente como despertamento, mas também das próprias relações entre pessoas, né, encarnadas e desencarnadas. Então são algumas relações problemáticas, né? E esses problemas acabam aflorando através dessa mediunidade desequilibrada, provocando inclusive muito sofrimento, né, para as famílias, para as pessoas. Como nós vemos hoje, né, crianças, por exemplo, que vivenciam processos obsessivos muito graves, né? Então isso não é apenas um processo de despertamento, mas são provas e expiações que se tornam claras, né, para que as pessoas compreendam essa realidade espiritual também. Mas vamos lá. Temos aqui bastante leitura para conhecer um pouquinho desse relato. Há 4 anos, em 1856, na cidade onde resido, em casa do Sr. R., ocorreram manifestações que lembram, até certo ponto, as de Bergsaben. Então eu não conhecia aquele senhor, só travando conhecimento com ele mais tarde, de sorte que foi por ter ouvido dizer que fiquei sabendo do que se passava naquela época. Havendo as manifestações cessado há muito tempo, o Sr. R. já se julgava livre delas, quando, pouco depois, recomeçaram como antigamente. Pude, então, testemunhá-las durante vários dias seguidos. Contarei, portanto, o que vi com os meus próprios olhos. A pessoa que é objeto dessas manifestações é o filho do Sr. R., de 16 anos. Tinha, portanto, apenas 12, quando elas se produziram pela primeira vez. É um rapaz de inteligência excessivamente limitada, não sabe ler nem escrever e raramente sai de casa. Quanto às manifestações que ocorreram em minha presença, com exceção do balançar do leito e da suspensão magnética, o espírito imitou mais ou menos em tudo o de Bergsaben. As pancadas e as arranhaduras foram as mesmas. Assoviava, imitava o ruído de uma lima e da serra, e atirou no quarto pedaços de carvão, vindos não se sabe de onde, desde que não os havia no aposento em que estávamos. Os fenômenos geralmente se produzem quando o jovem está deitado e começa a dormir. Durante o sono fala ao espírito com autoridade e assume o tom de comando de um oficial superior, a ponto de enganar os outros, embora jamais tenha assistido a exercícios militares. Simula o combate, comanda a manobra,
alcança a vitória e se julga nomeado general no campo de batalha. Quando ordena ao espírito que desfira certo número de golpes, acontece algumas vezes que este dá mais do que lhe é ordenado. Então o garoto pergunta: como farás para tirar as pancadas que deste a mais? Então o espírito se põe a raspar, como se apagasse algo. Quando o menino comanda, fica numa grande agitação, e por vezes grita tão forte que a sua voz se extingue numa espécie de estertor. Ao ser comandado, o espírito bate todas as marchas francesas e estrangeiras, mesmo as dos chineses. Não pude verificar com a sua exatidão, pois não as conheço. Mas muitas vezes acontecia ao menino dizer: não é assim, recomece, e o espírito obedecia. Devo dizer de passagem que durante o sono, o menino é muito grosseiro ao comandar. Numa noite em que eu assisti a uma dessas cenas, já havia 5 horas que o filho R se achava em grande agitação. Tentei acalmá-lo por meio de alguns passes magnéticos, mas logo se tornou furioso e revolveu todo o leito. No dia seguinte deitou-se à minha chegada e, como de costume, dormiu ao cabo de alguns minutos. Então as pancadas e arranhaduras começaram. De repente disse ao espírito: vem cá, eu vou te adormecer. E, para grande surpresa nossa, magnetizou-o, apesar da resistência do espírito, que parecia recusar-se. Pelo menos é o que pude depreender da conversa que eles tiveram juntos. Depois o despertou, desmagnetizando-o, como o teria feito um magnetizador profissional. Aqui só para a gente lembrar, né? O magnetizador profissional era uma profissão que se tinha na época. Kardec, inclusive, foi um grande estudioso do magnetismo antes de ter contato com a doutrina espírita, né? Eles estudavam o mesmerismo, né? Que era aquela prática de magnetizadores, da mesma forma que nós vamos encontrar hoje, né? Profissionais que trabalham, por exemplo, né? Com reiki, com cura prânica, né? Dentre outras práticas, né? De fluidoterapia, mas atuam como profissionais. Então você tinha o consultório médico e você tinha o consultório do magnetizador, que utilizava esse magnetismo animal como uma terapia que tinha, sim, ótimos resultados. E foi através, mais uma vez, né, do magnetismo que Kardec se aproximou da doutrina espírita. Né? Bom dia, André, bom dia, Marion. E continua. Percebi então que dava a impressão de recolher muito fluido, que me lançou apostrofando-me e injuriando-me. Né? Aqui então, quando o espírito começou então a ofender, né, esse amigo de Kardec. Ao despertar, não guardava nenhuma recordação do que havia ocorrido. Então essa era a realidade que era observada, né? O hipnotismo, Braz, ele vinha como resultado do magnetismo, né? Depois que o hipnotismo acabou se tornando realmente ali uma área de estudos, né, já ali no começo do século XX, né, final do século XIX. Então eram muitas dúvidas, né, porque eles observavam o resultado que vinha do magnetismo, mas eles não conseguiam definir para saber exatamente de que forma que isso acontecia. Mas foi tudo nessa época que começou então a surgir esse trabalho, né? Isso são associados agora, né? Então hoje nós sabemos, né, que você tem o hipnotismo, que ele pode ser ali, né, um espontâneo, como pode ser provocado, da mesma forma que a dupla vista também. Inclusive existe até uma certa dúvida a respeito da dupla vista, que é esse transe, né, esse estado alterado de consciência, e o hipnotismo. Então existe ali uma linha muito sutil separando uma prática da outra. Mas vamos lá. Longe de se atenuarem, os fatos se agravavam cada vez mais de modo aflitivo, para a exasperação do espírito, que por certo teme perder o domínio que exerce sobre o rapaz. Quis perguntar-lhe o nome e os antecedentes, mas só logrei mentiras e blasfêmias. Devo dizer agora que ele fala pela boca de um rapaz, que lhe serve de médium falante. Tentei inutilmente despertar-lhe melhores sentimentos. Por meio de boas palavras, respondeu-me que a prece não exerce o menor poder sobre ele,
que tentou se elevar até Deus, mas só encontrou gelo e nevoeiro. Então, me chama de beato, e quando oro mentalmente observo que ele se torna furioso e dá golpes redobrados. Parece aquela cena do exorcista, né, do filme, quando então aquele sacerdote, o padre, né, começa ali a fazer as suas preces, começa ali a executar, né, aquela prática religiosa, o espírito se torna mais furioso, talvez ali para distraí-lo, né, talvez ali soltando aqueles palavrões e tudo que a gente viu no filme. É a mesma coisa que o espírito faz alguma coisa muito parecida. E continua. Diariamente traz objetos muito volumosos, ferro, cobre, etc. Quando lhe pergunto onde os obtém, responde que os toma das pessoas desonestas. Se lhe dou lições de moral, enfurece-se. Né? Fabi colocou, né? Pensei naquela cena e pensei que Kardec era muito corajoso. Aqui nesse caso não era Kardec, né? Era um conhecido de Kardec que escreveu para ele, o que eu estou lendo para vocês aqui foi a carta que ele mandou para Kardec, para poder entender exatamente aqui o que estava acontecendo, né? O que ele observava. Mas de qualquer forma Kardec também teve, né? A gente lembra que por exemplo, né, o assassino de Calçalino da Rie, que foi evocado na sociedade, nós tivemos ali também, né, aquele caso de possessão da senhorita Júlia. Kardec também presenciou isso com muita violência, né, um espírito muito violento, que naquele caso era um caso de possessão que Kardec tinha acompanhado. Então, embora ele tenha recebido esses relatos, ele também teve a oportunidade de acompanhar isso de fato. Vamos lá. Uma noite me disse que enquanto eu viesse, ele quebraria tudo, e que não iria embora antes da Páscoa. Depois me cuspiu no rosto. Tendo perguntado por que se ligava dessa forma ao jovem R, respondeu: se não fosse ele, seria outro. Aqui a gente vai perceber então essa indiferença com que o espírito trata, né, dá essa resposta, mostrando na verdade que o espírito queria se manifestar. E aqui, de acordo com o que ele coloca, o rapaz que trazia essa mediunidade aflorada, mas tinha uma força moral muito fraca, né, muito quase que insignificante, já que o espírito dominava esse rapaz, então era uma questão de oportunidade apenas, conforme ele coloca. O próprio pai não está livre dos assaltos desse espírito malfazejo. Muitas vezes é interrompido em seu trabalho porque é batido, puxado pelas roupas em todas as direções e mesmo beliscado até sangrar. Fiz o que pude, mas os recursos já chegaram ao fim. Acrescento que é tanto mais difícil obter bons resultados, quanto é certo que o senhor e a senhora R, apesar do desejo de livrar-se do espírito, que lhes ocasionou verdadeiros prejuízos, e são obrigados a trabalhar para viver, não me auxiliam, pois sua fé em Deus não tem grande consistência. Omitimos uma porção de detalhes que só serviriam para corroborar o que relatamos. Todavia, dissemos o bastante para mostrar o que se pode dizer desse espírito, como de certos malfeitores que é da pior espécie. Então esse relato aqui, esse trecho final de Kardec, para poder concluir, né? Então o que foi publicado da carta, na verdade é que foi só aquela parte assim mais objetiva, né, para poder descrever o fato. Então foram omitidas aqui algumas partes, uma porção de detalhes, como Kardec coloca, mas que só reforçaria aquilo que vem desse relato. Muito bem, então a partir dessa carta, Kardec desenvolve o seguinte. A sessão da sociedade de 9 de novembro último foram dirigidas a São Luís as seguintes perguntas a respeito. Teríeis a bondade de dizer-nos alguma coisa sobre o espírito que obsidia o jovem R? Resposta. A inteligência desse rapaz é das mais fracas. Quando o espírito se apodera dele, fica completamente alucinado, tanto mais quanto mais mergulhado no sono.
não exercendo a razão nenhum domínio sobre o seu cérebro, deixa-se obsediar por esse espírito turbulento. Então essa é a realidade que a gente vê, um espírito que fica ali completamente submisso à influência desse espírito. E aí então a gente vai perceber, né, que quando Kardec traz para nós os seus ensinamentos lá no Livro dos Médiuns, ele vai falar exatamente, né, sobre a força moral do espírito, né, que sofre a influência, que ele mesmo pode repelir uma influência desde que ele tenha força moral e compreensão do que acontece com ele. Nesse caso aqui nós vemos uma família de pessoas muito simples, e esse rapaz por si só já mostrava também uma grande limitação intelectual e ao mesmo tempo também nós vamos ver aqui moralmente, né? E por isso então o espírito se sentia muita vontade para poder fazer aquilo que bem entendesse na influência desse rapaz, né? Angelina colocou, né, a possessão do filho do Dr. Bezerra foi um exemplo. O espírito o prejudicou de tal forma que no final falou: se me tirarem, ele cai do outro lado, né? Retiraram, o jovem estava, por estar fragilizado, desencarnou, né? Então vimos ali como é complicado esses casos, né, mais graves, né, de obsessão. O Braz lembrou aqui que São Luís era o sustentáculo, né, era o diretor espiritual da instituição, né, da sociedade parisiense, né? Então realmente ali qualquer dúvida que tinha era feita a invocação. E continua Kardec: pode um espírito relativamente superior exercer sobre outro espírito uma ação magnética e paralisar as suas faculdades? Um espírito bom nada pode sobre o outro, a não ser do ponto de vista moral, jamais fisicamente. A fim de paralisar pelo fluido magnético, terá de agir sobre a matéria, e o espírito não é matéria semelhante ao corpo humano. Então, quando ele fala sobre superioridade, naturalmente ele fala sobre superioridade moral. E aqui, como nós percebemos, né, nós temos então essa influência moral que o espírito pode exercer, mas fisicamente jamais. Né? Agora, claro que nós vamos encontrar, né, por exemplo, né, nos trabalhos que são realizados nos centros espíritas, especialmente naquele trabalho feito com desobsessão, né, de assistência a espíritos sofredores, nós vemos ali que os espíritos são contidos dentro de um campo magnético para evitar qualquer tipo ali de situação que possa prejudicar o trabalho, né? Mas é muito diferente de fazer com que o espírito seja dominado, né, pela força desses espíritos superiores. Então, são situações diferentes que nós vamos encontrar aqui. Mas, de qualquer forma, o espírito bom só tem ali a influência moral. E, portanto, essa influência moral pode ser aceita desde que o espírito tenha vontade de mudar ali os seus valores, mudar a sua conduta. Do contrário, ele vai continuar resistindo. Como então procede o senhor jovem R magnetizar o espírito, fazê-lo adormecer, como nós vimos aqui? Ele assim o julga, e o espírito se presta à ilusão. Então, na verdade, ali o espírito, o jovem acha naquela passagem em que ele paralisa o espírito magnetizando e depois ele desmagnetiza o espírito, né? Então, quer dizer, um acha que faz e o outro acha que é verdadeiro, né? Então, na verdade, ali tudo isso é uma ilusão. Isso acontece, né? Por exemplo, quando a gente vê no caso do próprio hipnotismo que acontece no plano espiritual, quando um espírito é subjugado, inclusive deformando o seu perispírito, né? Naqueles casos que nós vemos, né, de relatos como, por exemplo, licantropia. Então o espírito recebe ali aquela força moral, aquela força mental, e ele assimila e aceita. E quando ele aceita, ele passa a acreditar. E é a partir dessa crença que ele então passa essas transformações. E a mesma coisa acontece também, né, no próprio plano espiritual, né, no caso ali dos hospitais, quando o espírito é preparado para a reencarnação, onde há aquela redução. Então é feita tanto o trabalho por parte dos técnicos, como também por parte do espírito, que começa também a assimilar aquelas sugestões, e ele começa então a colaborar com aquela transformação pré-reencarnatória. Então tudo isso é o poder da mente, né? E continua Kardec: o pai deseja saber se não haveria um meio de se desembaraçar deste hóspede inoportuno,
e se o filho ainda estaria sujeito a essa prova por muito tempo. E São Luís responde: quando o rapaz estiver acordado, será necessário que evoquem, junto com ele, os espíritos bons, a fim de o pôr em contato com estes e, por esse meio, afastar os maus que o obsidiam durante o sono. Então essa resposta de São Luís é mais ou menos assim: se você quer trocar a água suja, você tem que gradualmente colocar água limpa, né? Porque o pote ele continua cheio, mas aquela água suja vai sendo substituída. Então a orientação que São Luís coloca para nós aqui inicialmente é a própria transformação do jovem em estado de vigília, né, estando acordado, fazendo as evocações de espíritos mais elevados, para que o próprio jovem comece a estabelecer uma relação diferente com o plano espiritual. E conforme ele se aproxima dos espíritos bons, ele começa também a se afastar dos espíritos inferiores. Mas para isso é necessário que haja ali a sua própria vontade. Sem isso, nada pode ser feito. Os espíritos mais elevados não violam a consciência de ninguém, né? O que acontece é uma violação por parte dos espíritos inferiores. Então a vontade é determinante, como foi colocado aqui por São Luís. Brás colocou, né? Me lembrei de um caso no interior de São Paulo em que um primo desencarnou e tomou posse do corpo de uma prima por um bom tempo, né? Ele mudou a identidade e passou a viver como ele. Ainda bem que as famílias eram espíritas e souberam lidar com a situação. Então, um processo de influência espiritual, né? A Fabi colocou: imagina a oportunidade de evangelização de todos e até poder ajudar os pais com a fé. Pois é, essa é uma questão de oportunidade, mas aí depende muito realmente da motivação, da vontade realmente de cada indivíduo, de cada pessoa, né? Bom dia, mami. Vamos lá, seguindo aqui conosco. André colocou, né? Mas se o rapaz é fraco, isso não ia acontecer tão cedo. Exatamente o problema que nós vamos encontrar aqui, Andréia, né? A família com uma fé muito vacilante, o rapaz trazendo essa limitação intelectual, portanto ainda muito ignorante, então não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. Há necessário uma vontade muito grande, né? Kardec colocou então: poderíamos agir assim, evocando, por exemplo, esse espírito a fim de o moralizar, ou quem sabe o próprio espírito do rapaz? Então ali na sociedade, Kardec perguntando se poderia evocá-lo. Talvez não seja possível no momento. Ambos estão muito materializados. É preciso agir diretamente sobre o corpo do ser vivo, por meio da presença dos bons espíritos que virão a ele, né? Então ali existe não apenas uma questão moral, mas uma própria influência fluídica dos espíritos mais elevados, substituindo aquele fluido ainda inferior que dá ao espírito, né, um acesso muito fácil a essa influência. Não compreendemos bem a resposta. Digo que é preciso chamar o concurso dos bons espíritos, que poderão tornar o rapaz menos acessível às impressões dos espíritos maus. Então, através daquele momento, né, de lucidez, de consciência do indivíduo, do jovem, né, que poderá então começar a mudar o seu modo de pensar, né? A Fabi colocou: mas se estão juntos, não seria uma grande oportunidade, até um auxílio para todos, senão acho que Deus não permitiria, né? Pois é, né, o trabalho pode ser feito conjuntamente com todos, né, mas ali naquele caso, pelo fato da gente perceber uma limitação muito grande por parte da família, da compreensão e uma resistência muito grande do espírito, é preciso ali elaborar uma estratégia para como lidar com aquilo tudo, não é simplesmente chegar e ali atuar daquela forma tão agressiva, digamos assim. É preciso fazer um trabalho, né, mais sutil, um trabalho mais envolvente para todos, para que tenha um efeito mesmo, porque não adianta simplesmente tirar o espírito de perto, como geralmente se pensa, sem que haja transformação da família, porque nesse caso você tira um e aparece outro, porque na verdade ali você simplesmente afastou aquele daquele momento, mas a oportunidade continua, né? Igual aquela casa, né? Não adianta a porta ficar aberta e um ladrão entra, não adianta você prender o ladrão, você tem que arrumar a porta,
Porque você prende aquele ladrão e vai entrar outro porque a porta está aberta, né? Então é necessário fazer um trabalho conjunto ali que nós vamos encontrar. Kardec pergunta: que podemos fazer por ele? Resposta: o espírito mau que o obsidia não o deixará com facilidade, já que não é fortemente repelido por ninguém. Seria necessário agir direta e mentalmente sobre a pessoa a quem ele atormenta. Olha só aí a transformação moral. Podeis orar, pois a prece é sempre boa, mas não o conseguireis por vós mesmos, se não fordes secundados por aqueles mais interessados no caso, isto é, o pai e a mãe. Infelizmente, eles não têm essa fé em Deus, que centuplica as forças, e Deus só ouve aqueles que a Ele se dirigem com confiança. Não podem, pois, queixar-se de um mal para o qual nada fazem para evitar. Como conciliar a sujeição desse rapaz dominado por tal espírito com a autoridade que sobre este exerce aquele, já que ordena e o espírito obedece? Resposta: o espírito desse jovem é pouco adiantado moralmente, mas o é mais do que se pensa em inteligência. Em outras existências abusou de sua inteligência, não dirigida para um fim moral, mas ao contrário para os objetivos ambiciosos. Agora se encontra em punição num corpo que não lhe permite dar livre curso à inteligência, e o espírito mau aproveita sua fraqueza. Este se deixa levar por questões de somenos importância, porque sabe que o jovem é incapaz de lhe ordenar coisas sérias. Ele o diverte. A terra está repleta de espíritos assim, em punição em corpos humanos. Eis porque nela há tantos males e dos mais variados tipos. Então a gente vai perceber aqui o que São Luís coloca. Primeiro a gente vai entrar, né, naquela questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência do corpo sobre o espírito. Então era um jovem que tinha poucos valores, né, moralmente muito fraco, mas que era inteligente e usou essa inteligência em épocas anteriores, né, para poder se beneficiar ali nos seus objetivos ambiciosos. Como punição, reencarnou então, lembrando como nós vimos ontem isso, né? A punição, na verdade, né, como a gente viu ontem, nós estudamos sobre os suicidas, e nós vimos ali que, na verdade, é uma autopunição. O suicida comete o ato, ele mesmo, né, traz consequências dolorosas para si, que vão repercutir na sua existência anterior, afetando, né, a sua condição física, a sua condição psíquica, emocional, o ambiente onde ele vai reencarnar, enfim. Nesse caso aqui, então, esse jovem, né, usando dessa inteligência para algo negativo, ele reencarna então num corpo limitado. E qual é a limitação desse corpo? Aí nós teríamos então que estudar, né, mais na parte da medicina, onde nós vemos ali, né, os elementos neurológicos que trazem imperfeições do seu cérebro, né, para que ele possa manifestar claramente a sua inteligência. Claro que o cérebro hoje ele acaba sendo ali, né, um grande mistério para a nossa ciência, porque se estuda anatomicamente, mas o funcionamento dele ainda precisa de muito estudo, de muito conhecimento. Então, geneticamente, um pequeno detalhe que é modificado faz com que uma manifestação, né, a manifestação da inteligência do espírito fique restrita. Só para a gente poder, para facilitar, é como se nós tivéssemos, né, uma janela com vidros transparentes, mas esse vidro é sujo. Então a claridade entra, mas a claridade entra com muita deficiência, com muita limitação, a ponto de nós termos ali aqueles vidros mais limpos, a ponto de chegar ali numa condição cristalina, como é o caso que nós encontramos, por exemplo, de Jesus. Só para a gente poder fazer uma referência, né, para a gente achar, por exemplo, que nós que estamos aqui hoje estudando, temos aqui aquela janela limpa, a janela limpa nós vamos encontrar Jesus. Que ali então ele é aquele espírito que, embora encarnado, traz ali a plena consciência da sua realidade espiritual. E a nossa janela é aquela janela suja. Mas nós vamos encontrar janelas que são tão sujas que apenas ali vemos a claridade entrando sem ter a capacidade
de ver através dela. Né? Exatamente a mesma coisa, né? Traz esse pensamento daquela ideia, né? A gente vê a roupa suja no varal do outro e na verdade é a nossa janela que está suja e não a roupa. Então a gente pode perceber que a manifestação do espírito traz essa mesma condição. Se a inteligência é a luz, para que ela possa se manifestar, ela tem que encontrar ali uma superfície que não traga resistência. E nós temos, né, basta lembrar, o próprio esquecimento do passado é para nós uma grande limitação que o nosso cérebro, o nosso organismo exerce. Mas aí a gente vai entrar em questões muito mais graves do que simplesmente o esquecimento ou a própria manifestação plena da nossa inteligência, quando nós encontramos corpos com deficiências. E essa deficiência, nesse caso, a gente fala do cérebro, né? Ou mesmo ali dos próprios órgãos de manifestação do espírito. Então, por exemplo, ele não consegue falar direito, não consegue ouvir direito, não consegue enxergar direito, não consegue pensar direito. Quando ele vê, por exemplo, situações em que há necessidade da imposição dos seus valores para definir aquilo que é certo, o que é errado, ele não consegue, porque existe ali uma limitação no seu cérebro que não permite que ele tenha esse discernimento. Daí então aquelas pessoas que trazem esquizofrenia, que trazem outras tantas patologias, que são chamadas psicopatologias, mas que tanto podem ser realmente distúrbios psíquicos que o indivíduo tem, que o espírito tem, pelo fato de ter vivido as experiências dolorosas no passado, e portanto ele traz uma perturbação natural, mesmo como desencarnado, ou quando ele chega no corpo físico e encontra um corpo em que regiões do seu cérebro que são capazes de inibir determinados comportamentos não realizam o seu objetivo. É daí então que nós vamos ver, né, os psicopatas, né, que causam crimes, que causam tantas situações constrangedoras para a sociedade, exatamente porque o espírito simplesmente não consegue conter esses impulsos, por causa dessas limitações. E então a gente vai começar ali a aprofundar, enquanto simplesmente a medicina fala que o indivíduo se comporta assim, porque o seu cérebro traz essa deficiência, a medicina vai entender que o próprio indivíduo é limitado, sendo que na verdade o espírito traz a sua inteligência e os seus valores desenvolvidos durante toda a sua trajetória, mas naquele momento específico o seu corpo restringe a sua manifestação. E é exatamente aqui o que São Luís coloca. Por isso, mais uma vez, para a gente poder reforçar, agora se encontra em punição num corpo que não lhe permite dar livre curso à inteligência. Então a gente vai ver aquele jovem que, como foi colocado no início, né, por aquele amigo de Kardec, né, era um jovem que ainda trazia uma inteligência muito limitada, não sabia ler e escrever, não saía de casa, portanto ele também tinha ali uma alteração comportamental na relação com outras pessoas, né? Então o espírito está ali. E aí quando ele está em emancipação, nesses estados de transe durante o sono, ele já começa a mostrar uma inteligência, mostrar uma autoridade. Coisa que no estado de vigília ele não é capaz de fazer. E aqui então é colocado também, né? O espírito se deixa levar, porque foi perguntado aqui, como que esse jovem então consegue ter autoridade sobre o espírito? E aí São Luís coloca, mas é uma autoridade relativa, porque o espírito aceita aquela ordem desde que para ele seja conveniente. Então falar, por exemplo, eu quero que você toque uma marcha francesa. O espírito vai lá e toca nos tambores, né, que são aquelas marchas que os exércitos franceses seguiam, né, por campo de batalha. O espírito fazia isso. Mas e se o jovem dissesse, sai de perto de mim que eu não quero você mais aqui? Aí o espírito não obedecia. Então, na verdade, o espírito se divertia com isso. Porque se ele quisesse realmente, ele poderia se recusar a fazer qualquer coisa. E é por isso, então, que São Luís coloca, né, que no caso do jovem, a terra está repleta de espíritos assim, em punição em corpos humanos. Eis porque nela há tantos males e dos mais variados tipos. Nós vamos encontrar pessoas, né, que são realmente muito limitadas intelectualmente, que são notórias as características, quando nós vemos algumas, por exemplo, né, paralisia cerebral, síndrome de Down, o autismo, nós vemos no comportamento da pessoa.
No caso do autismo, não é possível você identificar fisicamente, a não ser pelo comportamento. No caso de uma paralisia cerebral ou no caso de a síndrome de Down, é possível detectar tudo isso. Agora, quando nós vemos algumas pessoas que trazem limitações no seu comportamento, estudando neurologicamente você não consegue detectar. Mas o espírito está ali, limitado, restrito naquele corpo. Kardec traz uma observação. A observação vem apoiar essa explicação. Durante o sono, o jovem demonstra uma inteligência incontestavelmente superior à do seu estado normal, o que prova um desenvolvimento anterior, porém reduzido a estado latente sob este envoltório grosseiro. Toda vez que eu vejo relatos como esse, que mostra que aquela inteligência volta para um estado latente, como se fosse um estado adormecido, e o espírito apenas manifesta aquilo que lhe é permitido pelas restrições do corpo, me vem sempre aquela imagem daquele período que nós vivemos aqui no Brasil, de 2018, 2019, acho que 2017 até, quando nós tivemos aquelas epidemias, né, de chikungunya, né, que trazia microcefalia. Quantos e quantos daqueles espíritos, mais de 1000 famílias foram afetadas, porque mulheres grávidas, né, que foram contaminadas, né, por aqueles agentes, acabaram interferindo na gestação, fazendo com que crianças nascessem com aquela grave limitação neurológica da microcefalia, cérebros pouco desenvolvidos, fazendo com que os espíritos que ali reencarnassem, não conseguissem se manifestar. A nossa ciência, claro, vai trazer isso como uma tragédia, como uma fatalidade, né? Mas quando nós estudamos através da doutrina sobre a lei de causa e efeito, nós vemos ali famílias e espíritos comprometidos, inclusive a própria sociedade. Porque nesse caso a gente lembra, né, quando se fala sobre expiações coletivas, nós temos ali o indivíduo que passa por essa expiação, portanto é uma expiação individual, que é o espírito reencarnado, uma expiação para a família, pois a família vai ter que lidar com aquela situação, administrando aquela limitação com aquela criança, e depois a sociedade, que é o círculo maior, que vai ter que se organizar para acolher aquelas pessoas, integrá-las e aceitá-las, até mesmo sob grandes constrangimentos. Então a gente vê que a lei de causa e efeito está ali atingindo todo aquele grupo, né? Diferentemente do que nós vemos através de uma visão muito fria e materialista, falando que simplesmente aconteceu por acaso uma fatalidade e aquela criança, aquela família não teve sorte. E a gente vê que de sorte ali não tem nada. Existe ali aprendizados muito contundentes, né, muito impactantes para aquele grupo que está vivenciando aquela experiência. Mas vamos em frente. Então ele fala para nós aqui que esse envoltório grosseiro vai limitar a manifestação do espírito. Somente nos momentos de emancipação da alma, nos quais não sofre tanto a influência da matéria, é que sua inteligência se manifesta, ocasião em que exerce também uma espécie de autoridade sobre o ser que o subjuga. Mas, voltando ao estado de vigília, suas faculdades se aniquilam sob o envoltório material que as comprime. Não está aí o ensinamento moral prático? Então Kardec, nesse relato, já coloca para nós aqui, né? Olha que grande ensinamento moral quando nós começamos a estudar as provas, expiações, as limitações do espírito, as suas conquistas anteriores, mas as restrições que ele vivencia agora. Seguindo em frente, alguém manifesta o desejo de evocar esse espírito, mas nenhum dos médiuns presentes se interessa em servir-lhe de intérprete. A senhorita Eugênie, que também havia mostrado repugnância, tomou de repente o lápis no movimento involuntário e escreveu: "O que queres? Pois sim, tu escreverás. Certamente pensas que não te dominarei. Eis-me aqui. Mas não te espantes tanto. Farei com que vejas minha força." Kardec coloca uma nota. Nesse momento o espírito faz a médium dar um grande murro na mesa e quebrar vários lápis.
Aí começa então a entrevista, né? Já que estais aqui, dizei por que motivo vos ligastes ao filho do Sr. R. Seria preciso, creio, que eu vos fizesse confidências. Antes de tudo, sabei que tenho grande necessidade de atormentar alguém. Um médium sensato me repeliria. Apego-me a um idiota, que não me opõe nenhuma resistência. Mais uma observação. Alguém argumenta que, malgrado esse ato de covardia, esse espírito não deixa de ter inteligência. Ele responde sem que lhe tenham perguntado diretamente. Então é interessante, né? Enquanto a evocação acontece, algumas pessoas fazem comentários paralelos sobre o que está acontecendo. E diante dessa observação, o espírito responde. Lembrando que tudo isso daqui é através da psicografia. Então foi colocado aqui que o espírito não deixa de ter inteligência. Um pouco. Não sou tão tolo quanto pensais. Que era isso quando vivo? Aqui a gente vai percebendo, né, as perguntas na sequência, e Kardec, vez ou outra, coloca uma nota contando exatamente o que acontece durante a sessão, trazendo ali, de repente, o comportamento de uma pessoa, um comentário que foi feito, quanto tempo o espírito demorou para responder, de que forma que a resposta foi elaborada, né? Então, quando a gente lê as questões assim, a gente vê de uma forma mais objetiva, mas é importante que a gente perceba que, né, existe ali uma série de situações que não são relatadas. Eu me recordo até no livro Instruções Psicofônicas, que o Chico, que, como o próprio nome diz, né, Instruções Psicofônicas, foram manifestações psicofônicas do Chico. Essas manifestações foram gravadas e depois transcritas para o livro. Quando a gente lê aquele comentário, a gente simplesmente faz a leitura, né, de começo, meio e fim. Mas o Oceano, que é o responsável por muitas publicações, né, de vídeos, de áudios, né, que dizem respeito aos trabalhos espíritas, ele lançou um DVD, ou melhor, um CD, se eu não me engano, um CD que trazia as gravações daquelas manifestações. Então, em vez de ler, era ouvida. E ali então, durante a audição, percebia o espírito com raiva, o espírito chorando, o espírito com um tom de voz mostrando ali, né, uma rejeição, uma submissão, pedindo ajuda, né? Então, todas essas tonalidades, né, todas essas mudanças de voz e tudo mais, acaba não sendo percebido no texto. E quando a gente ouve o áudio, muda completamente. Dá para imaginar, por exemplo, um espírito sofredor através da voz do Chico pedindo ajuda. É completamente diferente do que nós lemos um texto em que o espírito pede ajuda. Aqui é a mesma coisa, quando se fala, por exemplo, nessa parte anterior, quando coloca que deixa eu pegar aqui, de novo aqui, rapidamente. Neste momento, o espírito faz a médium dar um grande murro na mesa e quebrar vários lápis. Será que a gente consegue imaginar essa cena? A gente simplesmente pensa ele dando burro e quebrou o lápis, porque a situação simplesmente foi descrita em 2 linhas. Né? Mas ali, nesse caso, né, nós percebemos a gravidade da coisa, como ela funciona. Né? Deixa eu ver rapidamente o que o Dudu trouxe para nós aqui. Eu fui autorizado a gravar essas sessões psicofônicas e realmente é um fato, né, a diferença entre a leitura da psicografia e da psicofonia. Traz uma situação completamente diferente. É como se você lesse um livro e você assistisse à interpretação numa peça de teatro do mesmo livro, em que os atores fazem interpretação, em que você tem ali cenário, figurino e tudo mais, né? Então é uma diferença gritante. Então, quando nós lermos aquilo que Kardec apresenta, nós temos que estar atentos a essa realidade. Deixa eu ver aqui. Tá, já lemos aqui, Angelina, só acabar aqui a leitura rapidamente. Mas coloca mais ali que falta um trechinho que você estava colocando para nós, tá? Vamos lá. Que éreis quando vivo?
Não era grande coisa. Um homem que fez mais mal do que bem, e que é cada vez mais punido. Já que sois punido por ter feito o mal, deveríeis compreender a necessidade de fazer o bem. Não desejais melhorar? Se quiserdes auxiliar-me, eu perderia menos tempo. Não pedimos mais que isso, mas é necessário que tenhais vontade. Orai conosco, e isso vos ajudará. Aqui o Espírito dá uma resposta blasfema. Ou seja, no momento em que faz a sugestão, o Espírito começa então a soltar palavrões, a soltar aqueles constrangimentos todos. Basta, não queremos ouvir mais. Esperávamos despertar em vós alguns sentimentos bons. Foi com esse objetivo que vos chamamos. Mas desde que só respondeis a nossa benevolência, com palavras vis, podeis retirar-vos. Ah, aqui esbarra a vossa caridade. Porque pude resistir um pouco, vejo que essa caridade logo para. É que não valeis mais do que eu. Sim, poderíeis moralizar-me mais do que pensais, se soubesseis dar provas disso. Primeiro no interesse do idiota que sofre, do pai que não se assusta muito, e finalmente no meu, se assim vos agrada. Olha só aqui então, coisa interessante, curiosa, o espírito enfrentando Kardec e o grupo. Porque no momento em que ele começa a provocar, olha só, é interessante, eles caem na provocação. E em vez de conversar com o espírito para fazer com que ele mude de conduta, eles dizem, podeis retirar-vos. E aí então o espírito vem com esse sarcasmo, com essa ironia. Quantas e quantas e quantas vezes isso acontece em reuniões de desobsessão? Em que ali então, para conversar com o espírito, no momento em que ele ou se torna agressivo, ou ele se torna agressivo com palavras e tudo mais, as pessoas acabam expulsando o espírito. E aí então ele dá esse mesmo tipo de resposta. Continuando. Dizei vosso nome, a fim de que possamos chamá-lo. Ah, meu nome pouco importa. Chamai-me, se quiserdes, o espírito do jovem idiota. Se vos quisermos fazer calar, é porque dissestes uma palavra sacrílega. O senhor chocou-se. Para saber o que há na lama, é preciso revolvê-la. Alguém diz, essa imagem é digna do espírito, é um ignóbil. Ou seja, fizeram um comentário paralelo. E ele respondeu, quereis poesia, moço? Ei-la, para conhecer o perfume da rosa, é preciso cheirá-la. Ou seja, ele falou a mesma coisa, o cheiro da lama precisa revolvê-la. Ele trocou para fazer poesia, também de uma forma sarcástica. O perfume da rosa, para conhecer o perfume da rosa, é preciso cheirá-la. Já que dissestes que vos poderíamos auxiliar a vos tornardes melhor, um dos senhores presentes se oferece para vos instruir. Quereis atendê-lo quando vos evocar? Antes de tudo, quero ver se me convém. Depois de alguns instantes de reflexão, acrescenta, sim, irei. Por que o filho do Sr. R se enfurecia quando o Sr. I.L. queria magnetizá-lo? Não era ele que se colerizava, era eu. Por quê? Não tenho nenhum poder sobre esse homem, razão porque não posso suportá-lo. Ele quer arrebatar-me aquele que tenho sob meu domínio. Isso não admito. Então, quando o espírito ficava com raiva, na verdade o espírito estava com raiva daquele conhecido de Kardec, porque queria expulsá-lo, queria atrapalhar ali os seus interesses. Deveis perceber à vossa volta espíritos mais felizes que vós. Sabeis por quê? Sei muito bem, eles são melhores do que eu. Compreendeis então que, se ao invés de fazer o mal, fizesseis o bem, seríeis felizes como eles? Não desejava mais do que isso, mas é difícil fazer o bem. Talvez seja difícil para vós, mas não impossível.
Sabeis que a prece pode exercer grande influência em vossa melhoria? Não digo que não. Pensarei nisso. Chamai-me algumas vezes. E aí então Kardec traz aqui para fechar. Como se vê, esse espírito não desmentiu seu caráter. Entretanto, revelou-se menos recalcitrante no fim, o que prova não ser de todo inacessível ao raciocínio. Ele dispõe da solução, mas para dominá-lo é preciso um concurso de vontades que ora não existe. Ou seja, né, a vontade dos pais, a vontade do jovem. Né? Isso deve ser um ensinamento para as pessoas que poderiam achar-se em casos semelhantes. Sem dúvida, esse espírito é muito mau e pertence à ralé do mundo espírita. Pode-se dizer que é brutalmente mau, mas que em seres semelhantes há mais recursos que nos hipócritas. Seguramente são menos perigosos que os espíritos fascinadores que, auxiliados por certa dose de inteligência e uma falsa aparência de virtude, sabem inspirar a certas pessoas uma confiança cega em suas palavras, confiança de que cedo ou tarde serão vítimas, porquanto tais espíritos jamais agem com vistas ao bem. Tem sempre uma segunda intenção. Esperamos que o Livro dos Médiuns tenha como resultado pôr-nos em guarda contra as suas sugestões, o que certamente não lhes agradará. Mas, como é fácil ver, tão pouco nos inquietamos com sua má vontade quanto com a dos espíritos encarnados que se podem excitar contra nós. Os espíritos maus, tanto quanto os homens, não veem com bons olhos aqueles que, desmascarando as suas torpezas, lhes tiram os meios de fazer o mal. Então aqui, para nós, esse comentário, né, o que a gente vai perceber também, como Kardec colocou, é que é muito mais fácil trabalhar com o espírito embrutecido do que o espírito hipócrita. Porque o embrutecido, ele simplesmente é mau pelas circunstâncias que ele vive. Então basta que você ofereça o auxílio para fazer com que ele mude a polaridade de um espírito agressivo para um espírito amoroso. Agora, o espírito hipócrita é aquele que envolve, é aquele que engana, que dissimula. Esse é mais perigoso, esse é mais complicado. Deixa eu ler aqui rapidamente a área de texto, pessoal, só para a gente poder concluir que o trabalho, é que o tema é tão interessante, né? Tanta coisa para se falar. Deixa eu ver aqui. Angelina colocou aqui em cima, né? Como alguns sabem, cheguei à doutrina pela dor. Obsessão, nossa família católica na época. Alguns amigos espirituais foram até a família para ajudar. Passamos por várias instituições. Uma delas era o sincretismo religioso. Chegando lá, o espírito chegou e falou que não ia adiantar, queria outro lugar. O dirigente de uma instituição, sabendo do ocorrido, procurou nossa família, pediu autorização para ajudar. Ele procurou mais 2 instituições, marcou uma reunião com médiuns e assim foi realizado. Chegaram à conclusão que eu passei pelo médico material, depois de ser decidido se loteamento seria no centro. Após as avaliações, decidiram que haveria um tema temente material. Deu 3 meses pelas energias que foi retirada do período de atuação do espírito. Após indicaram a educação mediúnica, pois a tarefa estava atrasada, né? Então a Angelina colocou para nós ali um pouco da sua história, né? Então a gente vai ver aqui, né, o percurso, né, que cada um vivencia quando trazendo nessas dificuldades, esses transtornos da mediunidade. A Angelina colocou, né, assim iniciei na doutrina, não parei mais. Quanto mais estudo, mais aprendo, né? Tornei-me uma pessoa com saúde até hoje, né? O estudo é o motivo que estou com vocês na JDE, né? Graças a Deus, né, Angelina? Muito bem, né? Só para a gente finalizar, a nossa querida Ana trouxe para nós aqui um recadinho que diz assim: queridos amigos, muita paz. São bastante instigantes os casos de influência espiritual e de obsessões, e então precisamos refletir em cada situação em benefício de nós mesmos. A obsessão propriamente envolve sentimentos de ódio, de mágoa,
raiva, vinculando espíritos entre si. Nesse caso, a persistência do espírito decorre de sentimentos muito arraigados e que afetam o campo emocional do infeliz, que alimenta esses sentimentos que, antes de mais nada, fazem mal a ele próprio. Ah, queridos, o obsessor sofre sim. E pior ainda, sofre ainda mais quando nem mesmo se dá conta do quanto prejudica a si mesmo. A gente tem acompanhado, né, no E a Vida Continua, aquele caso, né, de Desidério obsediando a Elisa, né? Estamos acompanhando ali. Vimos ali não apenas o processo obsessivo, mas toda a causa disso, do porquê, durante tanto tempo, ele ter se tornado aquele espírito. E continua aqui a Ana. Por outro lado, quem é obsediado também alimenta estados psicológicos doentios, em especial a culpa, que gera o ódio contra si mesmo, que gera o desejo de se autopunir. Quanta falta faz conhecer, refletir e sentir os ensinamentos de Jesus, que nos pede para nos levantar e não errarmos mais. Levantar para trabalhar pela própria evolução, lutando para não mais errar, modificando em si mesmo a tendência aos erros que ainda tendem a realizar. Fiquemos por enquanto por aqui, quanto à obsessão, lembrando que Jesus nos pede amor por nós, pelos outros e por Deus, o que implica no amor por todas as criaturas e confiança no Pai sábio e justo de todos nós. Outra situação, porém, é a da influência espiritual, que pode ser boa ou ruim. Aí, amigos, vale refletirmos sobre a lei da sintonia, que afeta a todos nós, atraindo aqueles com quem nos afinamos pelas ideias, hábitos, pensamentos que alimentamos e ações que realizamos. É preciso sair do modo automático de viver, passando ao modo consciente. Aqui faltou um trechinho. Depois a gente pega ele. Vamos em frente aqui. Vigiais e orais, amigos, sem cessar. Não foi essa a recomendação do Mestre? Vigiai, observai, reflitamos, sintamos o que temos feito, o que temos falado. Nossas palavras auxiliam ou destroem os outros? Nossas ideias nos ajudam ou nos deprimem? Oremos, não estamos sozinhos, e a oração nos liga às companhias queridas que nos amam e que torcem pela nossa felicidade. Não deixemos de lado o que Jesus nos ensinou, porque o que o nosso grande Mestre quer é nos conduzir à felicidade que nos cabe, mas que dependerá sempre do trabalho que nos cabe realizar dentro de nós mesmos. Orai e estarão ao lado de cada um daqueles que os amam. Orai e se coloquem ao lado de Jesus, que nos ama desde sempre. Muita paz, um abraço carinhoso, Ana. Outro abraço carinhoso, um grande beijo também. Então, meus amigos, vimos aqui, né, nessas orientações, porque realmente são casos, né, muito instigantes quando nós estudamos. Mas o mais importante para nós é que os relatos chegam para nós como ilustração daquilo que nós precisamos refletir. Porque estudar, por exemplo, sobre casos de fantasmas é simplesmente alimentar a nossa curiosidade. E é uma curiosidade que nós sabemos que é muito infantil. Mas quando nós começamos a ver o aspecto filosófico disso, do porquê disso tudo, de que forma que nós podemos aprender, de que forma que isso nos afeta, aí sim isso se torna para nós um grande aprendizado. Então essa é a diferença que nós temos de ler casos de terror como esse, né, poderíamos dizer, né, e casos que são para nós de ilustração daquilo que a doutrina espírita nos traz dentro dos seus aspectos científicos, de que forma que acontece, filosófico, o que nós podemos observar como resultado desse processo, e o moral, como nós podemos aplicar isso para nós mesmos. Aí sim vem um grande aprendizado. Andréa colocou, né, muito interessante esse paralelo que faz em para saber o que tem na lama é preciso removê-la, né? É forte porque só queremos o que é bonito e cheiroso, quando na verdade precisamos mexer e revirar o que temos de sujo em nós, né? De fato. Isso mesmo. A Angelina colocou aqui embaixo também, quem assistiu Divaldo, recentemente ele fala que até hoje tem que ter cuidado, pois se não se cuidar, irmãos das trevas, poderá fazer a queda acontecer, né? Pois é, né, Angelina?
E nesse caso a gente lembra, né, que tanto Divaldo como Chico, que eram, né, a própria Dona Ivone, que eram, digamos assim, representantes do Espiritismo, ver a queda moral desses representantes e afetar a própria doutrina espírita, porque nós ainda precisamos dessas referências, nós como um todo, né? Então ver, por exemplo, um sacerdote, um religioso, um líder religioso caindo, geralmente a gente estabelece a queda de toda a estrutura, e não apenas da queda moral do indivíduo. Então, por isso, né, eles são muito assediados. Mas é isso, meus amigos. Desculpem aqui o atraso.